Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre a vida e obra do médico e cientista brasileiro Adolfo Lutz, aquele que ficou conhecido como o pai da medicina tropical e da zoologia médica no Brasil. Adolfo Lutz nasceu em 18 de dezembro de 1855, no Rio de Janeiro. Seus pais, Mathilde Oberteuf e Gustav Lutz, eram suíços e vieram para o Brasil no início da década de 50, quando o país estava passando por uma grave epidemia de febre amarela. Quando Adolfo tinha 2 anos de idade, seus pais retornaram para a Suíça e Adolfo ficou por lá até se formar na Universidade de Berna. Quando ele tinha 26 anos de idade, por vontade própria, ele retornou para o Brasil e criou seu primeiro consultório em São Paulo. Nesse consultório, ele atendia a população mais carente, já que na época as condições de higiene eram bastante complicadas e a população carente, como sempre, é a mais vulnerável. Então, ele fazia viagens constantes para a Europa e sempre trazia novidades dos grandes centros científicos para o Brasil. Lutz dedicou boa parte da sua vida para estudar doenças que estavam em evidência na época, como foi o caso da febre amarela, da varíola, da cólera e também da peste bubônica. Em 1892, quando ele tinha 37 anos de idade, ele ficou no comando do Instituto Bacteriológico, onde emplacou descobertas como o Aedes aegypti como transmissor do vírus da febre amarela. A polêmica do leite foi uma afirmação que ele fez de que a tuberculose bovina poderia ser passada para os seres humanos por meio do leite de vaca. Essa afirmação gerou uma polêmica muito grande, porque boa parte dos médicos da época apoiava os interesses comerciais dos pecuaristas. E hoje nós sabemos que isso de fato pode acontecer, por isso a pasteurização do leite é feita de forma rotineira. Hoje, o Instituto Manguinhos é o Instituto Oswaldo Cruz e o Instituto Bacteriológico é o Instituto Adolfo Lutz. Em 6 de outubro de 1940, um pouco antes de completar 85 anos de idade, Adolfo morreu em decorrência de uma pneumonia. Adolfo Lutz estudou medicina na Suíça, graduando-se em 1879, na Universidade de Berna. Depois de graduado, foi estudar técnicas de medicina experimental em vários centros médicos de Londres, Lipsia, Viena, Praga e Paris, onde estudou com Louis Pasteur. Retornou ao Brasil em 1881, trabalhando como clínico geral em São Paulo, atendendo a comunidade carente, e ele trabalhou como clínico geral durante 6 anos. Seguindo seu sonho, seu desejo de seguir na área de pesquisas médicas, ele retornou para a Alemanha, se especializando em doenças infecciosas e em medicina tropical, onde se especializou nas doenças, de grande infestação de febre amarela, febre tifoide, cólera, malária e tuberculose. Com o aumento da sua fama, ele foi convidado para assumir o cargo de diretor do Hospital de Caliré, no Havaí, onde fez uma grande pesquisa sobre hanseníase até extinguir essa doença. Ele retorna novamente para o Brasil em 1892 para dirigir um instituto de bacteriologia, que após alguns anos foi homenageado com seu nome, que atualmente é o Instituto Adolfo Lutz. Em São Paulo, ocorreu uma severa epidemia de peste bubônica e Lutz foi trabalhar com outros dois jovens médicos brasileiros, o Emílio Ribas e Vital Brasil. Ficou muito amigo de Vital Brasil e deu muito suporte e apoio às pesquisas pioneiras de Vital Brasil sobre os soros antiofídicos para picadas de serpentes, contribuindo aí para a criação de outro instituto de pesquisa, que atualmente é o Instituto Butantan, em São Paulo, e também ao Instituto Vital Brasil. Ficou muito amigo de Vital Brasil e deu muito suporte e apoio às pesquisas pioneiras de Vital Brasil sobre os soros antiofídicos para picadas de serpentes, contribuindo aí para a criação de outro instituto de pesquisa, que atualmente é o Instituto Butantan, em São Paulo, e também ao Instituto Vital Brasil. Lutz foi o pioneiro cientista latino-americano a estudar e confirmar os mecanismos da transmissão da febre amarela pelo Aedes aegypti. Ele foi convidado por Oswaldo Cruz
e assumiu em 1908 a direção de um setor do Instituto Soroterápico Federal de Manguinhos, depois chamado de Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e permaneceu no cargo durante 32 anos. Pesquisas de Adolfo Lutz. Lembrado pelos trabalhos pioneiros sobre doenças epidêmicas e endêmicas que assolavam o Brasil, no Instituto Oswaldo Cruz, Lutz empreendeu pesquisas sobre entomologia médica, helmintologia e zoologia aplicadas à medicina tropical, para estudar a malária, hanseníase, ectozoomose, febre tifoide e leishmaniose. Fez expedições pela região do Rio São Francisco e ao Nordeste e pelas florestas serranas do estado de São Paulo. Lutz era fixo no microscópio por dias inteiros sem pausas, mas ele não se contentava com a vida no laboratório. Visitava as ruas, fazia autópsias em série para tentar entender mortes misteriosas de pessoas. Arrumava tempo para pesquisar vírus e bactérias coletados pessoalmente em expedições pelo interior, até mesmo nas matas ou lagoas. Os experimentos pioneiros realizados pelo sanitarista Emílio Ribas, junto com Adolfo Lutz, confirmaram a transmissão vetorial da febre amarela pelo mosquito Aedes aegypti. Várias medidas de saúde pública foram tomadas para o controle dos surtos de febre amarela que surgiam na cidade de São Paulo. Produtos químicos como o pó de enxofre e o querosene foram usados para combater as larvas encontradas em águas paradas. Outro trabalho marcante do médico foi frear a peste bubônica no Brasil. O período entre séculos foi de intensa imigração e atividade no Porto de Santos, no litoral paulista. Em outubro de 1899, foi identificado um surto da doença na cidade. Coube a Lutz ir a campo ao lado de Emílio Ribas e Vital Brasil para buscar entender e controlar a peste. Com a adoção de medidas de diagnóstico e isolamento de pessoas contaminadas, o trio conseguiu evitar que o surto se tornasse uma epidemia por aí. Ele era muito versátil, com qualificação em várias áreas da medicina experimental. Lutz tinha profundo conhecimento sobre as disciplinas biológicas e sobre o que estava despontando naquele período, que eram micróbios, parasitas, hospedeiros, tanto nos humanos como nos animais, destaca o historiador Jaime Benchimol, da Fundação Oswaldo Cruz, em entrevista à Agência Brasil. Adolfo Lutz ainda enfrentou resistências de uma época que considerava que as doenças poderiam ser transmitidas, por exemplo, pelos gases da putrefação do ambiente, que é a teoria miasmática. Os bacteriologistas derrubaram essa noção, mas havia uma oposição da classe médica tradicional em relação às novidades que surgiam. Adolfo Lutz deixou publicado diversos trabalhos sobre entomologia médica, protozoologia e micologia. Agora eu vou falar um pouco a respeito das obras literárias de Adolfo Lutz e como essas obras tiveram relevância tanto para a época, para entender o funcionamento das doenças da época, como também ao decorrer do tempo, inclusive até hoje. A primeira obra que eu trago a vocês é uma mitologia de Adolfo Lutz, que é uma coleção, é um conjunto de livros, e inclusive também teve trechos que foram doados, né, pela filha dele, Berta Lutz, que compôs essa obra, né, que ele fala dos helmintos, é uma mitologia, como essas doenças parasitoses, né, acometeram o homem naquela época e que trouxeram grandes prejuízos, inclusive muitas mortes, né, e que inclusive até hoje ainda ocorrem. Não tantas mortes como antigamente, mas a doença ainda é presente. E graças a esses estudos dele, de helmintologia, foi possível identificar a forma de propagação da doença e também como se combater. Ele foi um sanitarista e ele identificava que o ambiente, que o meio tinha influência diretamente com as doenças. Então, um ambiente insalubre, pouco higienizado, condições precárias, sem saneamento, influenciavam diretamente as doenças no homem. Não só essa helmintologia, não só as doenças provocadas por parasitas, mas também as doenças por protozoários, né? Como no segundo caso abaixo, que é Adolfo Lutz, febre amarela, malária e protozoologia, que foi um grande estudo dele, que ele fez sobre essa área, e viu que os mosquitos, Aedes aegypti, e a ocupação humana do homem em regiões de mata, de forma desordenada, teve grande
relevância, né? Foi o grande boom para a febre amarela e malária. O terceiro texto, terceira obra, no caso, é uma viagem científica no Rio Paraná e Assunção, no Paraguai, com volta por Buenos Aires e Montevidéu. Foi uma grande expedição que ele fez, em companhia de cientistas, para descobrir se as doenças que aconteciam no Brasil também aconteciam em outros lugares, né? Outras regiões do Brasil. Passou por Paraguai, passou por Argentina, que tinha um clima semelhante. Então ele queria fazer essa comparação, de que se lá também existiam as mesmas doenças que no Brasil. O legado de Aldo Phillips é fundamental para a compreensão e o controle de doenças tropicais em todo o mundo. Suas contribuições continuam influenciando a saúde pública e a medicina até os dias atuais. Ele descobriu o protozoário Leishmania, causador da leishmaniose, em uma expedição científica no Brasil. Hoje, temos vários laboratórios com seu nome. Aqui em Maceió são 3 e outros 3 em Pernambuco. Foram aproximadamente 300 trabalhos realizados por ele que ajudou a desvendar doenças e também como enfrentá-las. Ele é considerado um cientista arrojado por não se contentar em ficar apenas atrás dos microscópios monoculares da época. Listarei alguns legados deixados por Aldo Phillips. Ele desenvolveu um método de diagnóstico de doenças parasitárias por meio do sangue, como a técnica de Lutz, um exame coproscópio que é feito através da sedimentação espontânea objetiva para diagnosticar parasitas intestinais com amostra fecal. Outro legado foi o estudo e descrição de diversas doenças tropicais, como a doença de Chagas, doença transmitida principalmente por um inseto chamado de barbeiro, a esquistossomose, que é uma doença transmitida principalmente pelo caramujo, e a malária, que é uma doença transmitida pela picada de mosquito. Outro legado foi a fundação do Instituto Oswaldo Cruz, um dos principais centros de pesquisa em saúde pública do Brasil e da América Latina, que promove a saúde, o desenvolvimento social e ajuda na geração e divulgação de conhecimento científico e tecnológico, gerando grandes vantagens para a nossa cidadania. Outro legado foi a consolidação da medicina tropical como área de estudo e pesquisa do descobrimento das doenças e como tratá-las. Outro legado também foi que ele estabeleceu medidas de prevenção de doenças tropicais, como o controle do vetor da doença de Chagas, o uso de mosquiteiros impregnados com inseticidas para prevenir a malária e a aplicação de doses de medicamentos preventivos para a esquistossomose.